Muito bom. Então agora começando a palestra oficialmente. Boa noite. Muito boa noite a todos. Fico muito agradecido, muito feliz pela presença de cada um e também pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que eu tenho vivenciado, do que eu tenho estudado, sobre esses dois olhares para o mundo, que no final das contas, a meu ver, eles têm muito em comum. Antes de começar, vamos fazer uma breve respiração, que eu tenho certeza que cada um é de um lugar do Brasil aqui, tem pessoas até de fora do Brasil, cada um com a sua rotina, né? Então vamos aproveitar para chegar. Então vou propor uma respiração aqui de uns 2 minutinhos, tá bom? Quem puder pôr os pés no chão, sentir os pés no chão. E só o fato de respirar, a gente aos poucos já vai ficando no presente. Quem quiser pode fechar os olhos. Então atentar ao ar entrando pelo nariz, inspirando, e solta o ar pela boca um pouquinho mais de tempo do que a inspiração. Cada vez que a gente soltar o ar, a gente pode relaxar os ombros, relaxar o corpo. E deixar sair também as coisas que não são importantes para o momento de agora. Então a gente inspira. E na expiração, um pouquinho mais prolongada que a inspiração, a gente vai soltando. Pode aproveitar para soltar também algum incômodo que está no corpo. Algum sentimento, sensação. E agora que a gente já está um pouco mais focado no agora, eu vou trazer um poema para iniciar essa palestra. E esse poema diz assim: como no dia em que te deu ao mundo, estava o sol, saudando os planetas. Cresceste de imediato, sem cessar, cumprindo a lei segundo a qual chegaste. Assim tens de ser. De ti não podes escapar. Assim já diziam as sibilas, assim os profetas. E nenhum tempo, nenhum poder destrói a forma cunhada que vivendo se desenvolve. Johann Wolfgang von Goethe. Esse é um poema de Goethe. E não foi à toa que eu escolhi esse poema para começar a palestra, esse nosso encontro. Além dessas palavras, tem também o próprio Goethe, né? Que ele é a base da antroposofia, muito do que o Rudolf Steiner trouxe para a gente. Com a antroposofia e com a pedagogia Waldorf,
tem como base o que ele estudou, o que ele leu e o olhar de Goethe. E o Bert Hellinger, no finalzinho da vida dele, depois de ele já tinha trazido, demonstrado a constelação familiar e já estava no final da vida dele, nos últimos anos já. Ele escreveu um livro da própria biografia, uma autobiografia. E esse poema de Goethe, ele está na primeira página, no prefácio desse livro, onde o Bert Hellinger escreveu a sua própria história. Então, essa coincidência, vamos dizer assim, já diz muito sobre essas convergências entre a constelação familiar e a pedagogia Waldorf. Melhorou o ruído? Tinha um ruído aí. Muito bom. E antes de começar a falar sobre essas convergências, eu queria pedir licença e dizer que eu quero tomar aqui muito cuidado e muita atenção também para que não corra... É um risco que se corre, né? Quando a gente começa a às vezes misturar um pouco as coisas, né? De sair da essência e de se perder um pouquinho. Então eu queria dizer que antes de tudo eu estou tomando esse cuidado para me manter na essência. Para que eu não fale de constelação familiar sem ser a constelação familiar, né? Muitas vezes isso acontece, assim, a gente começa a inventar muita coisa e quando a gente vê, já não é mais constelação familiar o que a gente está falando, nem o que a gente está fazendo. Não é só porque eu estou falando dos pais que eu estou falando de constelação familiar, né? Honrando os pais, não quer dizer. E a mesma coisa com a pedagogia Waldorf, né? Muitas vezes a gente acaba inventando tanta coisa que se perde da essência. Não é só porque eu estou fazendo uma aquarela com uma criança que eu estou fazendo pedagogia Waldorf. Então é essa a atenção que eu quero ter aqui. Qualquer coisa vocês me avisam também, para me manter nessa essência desses dois olhares. E muitos de vocês não me conhecem, então eu queria me apresentar também. Mas aí eu fiquei pensando que eu podia me apresentar e já ir falando dessas convergências. Porque, na verdade, eu percebi que nos últimos anos, pelo menos nos últimos 7 anos, é tudo que eu tenho feito, é buscado essa convergência entre a constelação familiar e a pedagogia Waldorf. E se hoje eu estou aqui falando sobre isso é porque algo eu descobri. E pelo menos comecei, né, a descortinar alguma coisa que fez sentido para mim. Então acho que está tudo bem eu falar um pouquinho da minha história e de como esses dois olhares se conversam. Inclusive no último... Agora no Congresso Brasil de Pedagogia Waldorf foi falado muito sobre essas convergências, né, da pedagogia Waldorf e do Rudolf Steiner. E aí isso me estimulou também a escrever o artigo que eu apresentei lá e falar essa palestra com vocês. Então, eu vou começar falando da primeira vez que eu me interessei pela constelação familiar. Porque antes eu conhecia a constelação familiar, depois a pedagogia Waldorf. E aí eles foram andando meio juntos, assim. Mas foi num momento bem estressante da minha vida, quando eu tinha me separado da mãe do meu filho, né? E aí a gente tava num pé de guerra, assim, muito ruim, horrível.
a ponto de eu entrar em certo desespero, de achar que aquilo nunca mais ia ter uma solução. E aí eu ia para um lado, ia para o outro, e ninguém conseguia me ajudar. E aí eu falei, nossa, socorro. No auge do meu desespero, sem entrar em nenhum consenso com a mãe do meu filho, sem saber o que seria da minha vida, da vida do meu filho, eu lembrei de uma conhecida minha, que hoje é uma grande amiga, e que ela é ainda, né, advogada e a consteladora também. E aí eu liguei pra ela e falei, Eliana, me ajuda aqui porque eu não sei o que vai acontecer, eu preciso de uma ajuda emergencial. E aí ela me chamou lá no consultório dela, a gente conversou, expliquei pra ela. Ela chamou a minha ex-companheira, conversou com ela. E em uma semana a gente estava assinando um acordo. E feliz, os dois. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? O que aconteceu aqui? E aí em 2 semanas a gente estava indo lá no juiz, levando o acordo. O juiz até perguntou se alguém estava sendo coagido ali, porque, né? Como assim? Não, tá tudo certo. E a gente começou a viver bem. E aí eu falei, Eliana, que mágica é essa que você fez com a gente? O que aconteceu aqui, né? E aí nesse momento, muitos pais vinham falar comigo, muitas mães também reclamando. Né? Os pais reclamando das mães, as mães reclamando dos pais, né? Todos separados, a maioria deles. E eu falei, nossa, tem muita gente precisando de ajuda, né? E eu fui falar com a Eliana, eu falei, Eliana, tem muita gente precisando de ajuda, precisando disso que você fez aqui com a gente. Você topa fazer um projeto comigo para levar isso para mais pessoas? E ela topou. E a gente começou a fazer rodas de conversa para pais separados e palestras. E aí nesse momento, o meu filho estava numa creche municipal e eu sempre trabalhei com educação ambiental, né? E eu já estava estudando disciplina positiva, algumas formas de criação diferente, né? E quando meu filho chegou na creche municipal, eu achei que seria tudo muito tranquilo, que ele iria só brincar ali, né? Que tinha um quintal enorme, mas não foi bem assim. Ele estava sofrendo lá, estava com várias questões, porque ele tinha que ficar sentado na cadeira, desenhando, e ele queria correr, brincar, e enfim, estava acontecendo alguns conflitos lá dentro. E eu entendi que eu poderia... Não tinha o que eu fazer, porque os professores estavam um tanto fechados, eu não podia dar conselho para a professora, né? Mas eu podia começar a me juntar à escola, àquela creche municipal, e ajudar de alguma forma, e estar lá dentro para mim já podia ser muito. Então comecei a fazer trabalho voluntário na creche, fazia horta com as crianças, composteira. E aí, num certo momento em que a diretora já estava bem feliz com os trabalhos que eu estava fazendo lá, eu perguntei para ela o que ela achava de a gente começar a dar umas palestras lá para os pais, sobre pais separados. Foi o que eu comentei agora, né, com quem? Cadê? Acabei de comentar sobre isso, né, no início da palestra com a Leontina. E aí a gente começou... Para resumir, né, para não se alongar muito, a gente conseguiu começar a dar palestra para as famílias. Depois a gente falou sobre isso, sobre a constelação familiar, né, e sobre essas relações que a gente tem com os professores e os funcionários da escola. E eles gostaram tanto daquilo que a gente trouxe que a gente criou um curso de constelação familiar para oferecer na creche por 6 meses. E o curso bombou, assim. Tinha mais de 30 pessoas, entre eles familiares ali das crianças, professores, gestores, inclusive de outras escolas, foram lá para conhecer o que estava acontecendo ali. A Eliana era muito boa.
Ela é muito boa, né? Hoje ela é mais advogada, mas era incrível o trabalho que ela fazia. E até funcionário, até cozinheira tinha no curso. E aí ali eu comecei a entender que a constelação familiar podia também entrar na educação. A gente fez inclusive uma constelação lá que foi incrível, a gente fazia alguns movimentos. E aí eu comecei a depois acompanhar uma outra amiga que eu conheci, ajudar ela na organização de grupos de constelação familiar. E eu comecei a vivenciar a constelação familiar quase toda semana, assim, eu ia participar como representante. E era incrível o que eu vivenciava ali, né? Eu falava, nossa, eu comecei a entender essa questão de como servir ao outro. Começou a fazer sentido para mim. Porque para você entrar num campo de constelação familiar ali, num grupo, né? Você precisa estar disponível para servir. E para você estar disponível para servir o outro, você não pode ter julgamento. Porque se você tiver julgamento, a constelação familiar não acontece. Porque o julgamento é mais sobre mim, não é sobre o que é bom para resolver ali o conflito. Então você precisa estar à disposição de algo maior quando você vai participar de uma constelação familiar. E isso foi abrindo meu coração assim de uma forma incrível. E eu fui me apaixonando pela constelação familiar, porque eu fui mudando a minha forma de ver o mundo e a mim mesmo, e de me relacionar com as pessoas. Eu tentava levar isso pro meu dia a dia. E eu comecei a sentir que em algum momento eu talvez me tornaria um facilitador de constelação familiar. Eu já estava lendo vários livros do Bert Hellinger, já tinha feito curso lá na escola, já estava participando de vários grupos. E foi assim que eu comecei a interagir mais com a constelação familiar. E agora eu vou dizer como que apareceu a pedagogia Waldorf. E aí em seguida eu vou falar como que elas se embrenharam na minha vida até eu chegar aqui, né? E poder entender melhor como que elas podem trabalhar juntas. Então, lá na creche, né, naquele comecinho da creche lá, que o meu filho não estava se dando muito bem lá dentro, eu comecei a entrar na creche e fazer trabalho voluntário. Mas isso não ajudava muito o meu filho, ele ainda chegava em casa um pouco transtornado, assim, das coisas que ele estava vivenciando ali dentro. E aí, naquela época, eu tinha ajudado na formação de um CSA, que é a Comunidade Sustenta Agricultura, lá em Sorocaba. Que é a turma que, assim, basicamente, né, resumindo, tem um agricultor que planta alimentos saudáveis, algumas famílias. Essas famílias sustentam esse agricultor e esse agricultor sustenta as famílias com alimento saudável. E as famílias sustentam o agricultor com dinheiro, né, sustentando o custo de vida dele. E aí eu comecei a conversar com as famílias do CSA que eu conhecia, outras famílias também que estavam do grupo de parteiras lá, naturais, né, de onde meu filho nasceu. E a gente começou a fazer encontros com as crianças em lugares públicos, para aliviar um pouco aquilo que as crianças estavam vivendo nas escolas, né, ou em casa. E a ideia era que elas pudessem brincar livremente na natureza, se movimentar, né, que era algo que não estava acontecendo na creche. E aquilo foi criando um corpo. E aí a gente também até deu um nome para o nosso grupo, que era CSE, Comunidade Sustenta a Educação. Então a ideia era essa, que eu tivesse um educador, a comunidade sustentasse esse educador, né? E esse educador sustentasse o desenvolvimento daquelas crianças. E estava indo muito legal tudo. A ideia, inclusive, que a gente tinha na época era que isso se formasse uma escola sem muros.
as escolas fossem nos espaços públicos da cidade, assim. É meio maluco. Mas as pessoas começaram a falar pra mim que aquilo tinha muito a ver com pedagogia Waldorf que a gente estava fazendo ali. Mas na época eu tava meio desgostoso com a educação e eu só queria saber desse projeto mais anarquista, assim. Não queria saber de nada que envolvesse algum tipo de pedagogia. Mas muitas coisas foram acontecendo, também não vou me alongar muito nessa parte, mas chegou um momento em que me falaram de um curso, de um seminário de pedagogia Waldorf que ia começar no ano que vem, mas que no final de semana, dali 2 semanas, ia ter uma oportunidade para quem quisesse conhecer aquela pedagogia Waldorf, vivenciar ela num final de semana. E aí eu me convenci a ir conhecer a tal da pedagogia Waldorf nesse final de semana. Eu fui lá para Botucatu. Não sei quem conhece lá o seminário em Tamorés de Botucatu. Fui para lá e inclusive com a agricultora do CSA, nossa, ela também foi, tinha um projeto lá que ela ia fazer. E aí lá eu vivenciei, sexta, sábado e domingo. Fiz alguns movimentos de euritmia, trabalhei um pouco com a arte. À noite conheci um pessoal que já tinha se formado na escola Haitiara ali, ex-alunos, né? E foi muito legal, assim, vivenciar esse final de semana. E aí na volta de carro, eu fui conversando, né, com a Maria, que é agricultora. Fui falando, Maria, foi legal, foi bacana, mas não sei. É interessante, eu falei pra ela. E nesse interessante, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu estava sozinho em casa. E quando eu comecei a lembrar do que eu tinha vivenciado nesse final de semana, eu comecei a chorar. E aí, de repente, eu me vi chorando sem parar. E aí eu fui dormir, no dia seguinte eu acordei, e cada vez que eu lembrava do que eu tinha vivenciado nesse final de semana, eu chorava. E eu passei 3 dias chorando, sem parar. Assim, eu acho que eu tava lavando a alma, sabe? E eu, no fundo, me perguntava assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo, porque eu não sabia nem por que eu tava chorando. Mas eu sabia que tinha a ver com alguma coisa que fizeram comigo nesse final de semana. E aí eu me perguntava o que é que fizeram comigo nesse final de semana que eu tô chorando desse jeito. E eu acho que eu vou ter que fazer esse curso de pedagogia Waldorf para entender que mágica é essa que eles fazem com a gente. Só que daí chegou no final do ano e também chegou a oportunidade de fazer o curso de constelação familiar. E aí eu já estava amando a pedagogia Waldorf e amando a constelação familiar. E os dois começavam em janeiro. Os dois eram... O de constelação familiar era de 2 anos e o pedagogia Waldorf de 3. Mas era mais ou menos o mesmo valor. As datas se encontravam. E eu falei, eu não vou conseguir fazer os dois. Vou ter que escolher. E aí eu escolhi para a pedagogia Waldorf. E aí eu fui fazer a pedagogia Waldorf e foi incrível. E aí eu me tornei professor Waldorf. E eu comecei assim... Eu nunca esqueci da constelação familiar, né? Onde eu ia eu levava. Mas eu sempre ficava pensando, será que eu posso trazer o olhar da constelação familiar aqui para a pedagogia Waldorf? Será que eu posso trazer aqui alguma coisa dessa constelação familiar na sala de aula? Eu ficava sempre assim, na dúvida, sempre com medo de ter que esquecer a constelação familiar para vivenciar a pedagogia Waldorf. Mas às vezes eu conseguia levar o olhar sistêmico para onde eu ia, né? Que é esse olhar assim para criança, por exemplo, né? Então eu ia lá e olhava uma criança que estava dando muito problema na sala de aula. Eu olhava para ela e via para onde ela estava olhando. E aí eu confiava no destino daquela criança. E às vezes isso ajudava a melhorar a minha relação com a criança.
Mas eu fui vivenciando, assim, e às vezes eu fazia alguma coisinha da constelação familiar, mas eu fui me desligando. Porque eu estava inteiro ali na pedagogia Waldorf, como professor de sala, com as crianças, vivendo aquele mundo incrível da escola Waldorf, da comunidade Waldorf, de conhecer o ser humano como ele é de fato, como eu nunca vi antes. Não existe, eu não conheço, nunca ouvi falar de alguém que fala sobre o ser humano com tanto detalhe e com tanta verdade, né? A gente percebe isso no dia a dia, a gente percebe isso nas crianças, percebe na gente, percebe no mundo. Essa trimembração é algo impressionante. Corpo, alma e espírito, em tudo, né? E na verdade eu comecei a perceber que de alguma forma a constelação familiar já estava incluído nessa formação Waldorf. Porque a gente olhava com respeito para a criança. A gente olhava para a criança, né? Na pedagogia Waldorf. Isso também foi falado bastante nesse congresso Brasil de pedagogia Waldorf. Olhar para a criança. E quando a gente olha para a criança, a gente precisa ter respeito. A gente também precisa se desconectar um pouco de nós para poder se conectar com a criança, né? Só que eu sentia que ainda faltava alguma coisa. E aí eu fui procurar me aprofundar nos grupos de estudo da pedagogia Waldorf. Comecei a fazer exercícios em casa de manhã, de euritmia. Comecei a fazer exercícios à noite, antes de dormir, a retrospectiva. Comecei a tentar trabalhar algumas questões que eu percebia em mim, que eu precisava trabalhar ainda, e desenvolver e curar dentro de mim, porque as crianças trazem isso, né, na sala de aula o tempo todo. Muito sobre mim. E aí eu ficava procurando quem que podia me ajudar a olhar mais profundamente para essas questões que eu precisava curar. E a pedagogia do Waldorf e a antroposofia, ela foi me ajudando num processo, mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa. E aí nesse momento a minha mãe, ela trabalha lá na Hellinger Schule, que é a escola, né, o instituto do Hellinger mesmo. E a minha mãe falou assim: olha, Felipe, Bert Hellinger ele já se foi, mas a viúva dele tá aí e tá oferecendo o curso, e eu tenho a impressão que essa vai ser a última turma, porque ela tá ficando velhinha já e ela não quer mais ficar viajando pro Brasil, nem para outros lugares, e eu acho que essa é a última turma que tá iniciando esse ano. E aí eu falei, então acho que é o momento de eu fazer a pós-graduação em constelação familiar. E aí eu fui fazer. E aí eu encontrei o que estava faltando. Porque tudo que eu sentia que às vezes precisava de um olhar mais imediato, esse é o meu olhar, tá, gente? Quando eu me encontrava com um grupo de constelação familiar, aquilo ficava claro para mim, o que estava acontecendo. Nossa, aí eu passei assim 2 anos da minha vida. Eu senti alguma questão ali na escola, e aí no mesmo mês ou na semana seguinte eu ia lá pro meu curso de constelação familiar, e aquilo que estava aparecendo na sala de aula ou na escola ou na gestão aparecia em algum movimento da constelação familiar ou na própria constelação familiar, e eu fui mudando minha postura, não só na vida, mas na escola. Eu vou dar alguns exemplos assim, né? Na gestão da escola, por exemplo. Então chegou um momento que eu era pai de aluno, eu era membro da conferência interna e eu era professor de sala. Então eu estava ali na escola e ao mesmo tempo eu tinha que responder ao meu filho, que vinha falar para mim que eu tinha que comprar o livro para a semana que vem,
o meu aluno que vinha me chamar para ver a Joaninha no milharal, e a outra companheira aqui falando que a faxineira não veio pela segunda vez, pelo segundo dia consecutivo, e a gente precisava achar uma nova faxineira. E eu fui ficando meio maluco, né? Esse é um exemplo. Qual é o meu lugar aqui? Eu faço parte da onde? O que eu faço? E aí, quando eu fui pro meu curso de constelação, quando eu me vi, eu estava fazendo um movimento sobre o meu lugar na minha própria família. E eu percebi que eu não sabia nem onde eu estava na minha própria família. E aí, quando eu me coloquei como filho dos meus pais, no lugar depois dos meus irmãos que vieram antes de mim, que faleceram, mas vieram antes de mim, quando eu voltei para a escola, eu já sabia melhor onde era o meu lugar. E eu conseguia atuar melhor. Não é uma questão só da escola ali, era uma questão minha. E eu estava no lugar errado. Na minha família, na minha vida. E quando eu ajeito isso na minha vida, eu ajeito isso na escola. Por exemplo, uma criança que tá ali com uma questão, né? Que já tá sempre atrasada ali, que você percebe que ela não quer acompanhar a turma. E tá bom, cada criança tem o seu tempo. E você pode trabalhar ali com a criança com a argila, com a aquarela, com o desenho de formas. E isso vai ajudando a criança a se desenvolver no tempo dela. Mas você também pode olhar para onde essa criança está olhando, por que é tão difícil dessa criança ir para a vida, chegar na vida. Para onde essa criança está olhando dentro do contexto familiar dela, que só ela olha. E por isso que ela não pisa com os 2 pés firmes no chão ainda. Então as duas podem se complementar. Eu posso dar uma aquarela ou dar um giz de cera para essa criança chegar mais forte na terra, e eu posso fazer um movimento sistêmico em casa para olhar junto dela, para onde ela está olhando, e falar: eu vejo também para onde você olha, e eu vejo você. E isso muda tudo na sala de aula. Mas eu queria falar mais sobre a essência que eu fui entendendo. Eu fui percebendo, na verdade, que as duas estavam falando a mesma coisa, a pedagogia Waldorf e a constelação familiar. Mas a constelação familiar falava muito das relações humanas. É uma ciência espiritual das relações humanas, da reconciliação. Mas muito pouco se vê na constelação familiar sobre o que é o ser humano, de fato. Sobre a constituição humana. E na pedagogia Waldorf eu vivenciei muito o que é o ser humano. O que o ser humano precisa em cada fase da vida. O que eu estou fazendo aqui na Terra. Mas na hora dos conflitos ali que eu tive, estou falando aqui agora por mim, que muitas vezes precisava resolver ali na hora, a constelação familiar me ajudou nessas relações humanas, de uma forma mais prática. Então, eu comecei a perceber que elas se complementam, mas elas falam de uma coisa, que é a mesma coisa, que tem a ver com o que o Goethe falou hoje no início da nossa palestra, tem a ver com o próprio Goethe, que é esse olhar, esse servir a algo maior.
E tanto na pedagogia Waldorf quanto na constelação familiar, quando a gente entra nesse lugar de conexão com algo maior, quando a gente sintoniza com o nosso coração, é onde a magia acontece. Aquela magia lá de quando eu conhecia a constelação familiar, que eu não sabia o que era, e aquela magia de quando eu conhecia a pedagogia Waldorf, que eu também não sabia o que era. É isso, é essa conexão com o nosso coração, com a verdade, com algo além do que eu quero, ou do que eu acho que é bom, mas com o que é bom, com essa conexão com o cosmos, que está dentro de mim. E é nesse lugar que elas se convergem. E aí eu queria aproveitar esse momento aqui e trazer um exercício para a gente fazer, para ficar bem prático essa palestra também. Eu escrevi algumas coisas aqui que foi mais ou menos assim. Que é isso que eu estou falando, né? É maravilhoso olhar para a criança e oferecer o que ela realmente precisa. E ela só agradece o que a gente faz por ela. Mas e se além disso a gente também pudesse olhar para onde ela está olhando? E resolver algum conflito que ela está vivendo ali, de uma outra forma. É lindo a gente viver dentro dessa comunidade Waldorf. E a gente sabe qual é o lugar, mas e se a gente aceitasse uma ajuda também da constelação familiar para entender e se pôr no nosso lugar dentro dessa comunidade? E respeitar o lugar do outro também dentro dessa comunidade. Existe hierarquia dentro dessas comunidades, dessa comunidade Waldorf. Então, vamos fazer um exercício assim, que eu pensei, que tem a ver com esse olhar para a criança. Vamos fechar os olhos. E nesse primeiro momento, a gente vai olhar para uma criança, mas sem olhar para ela de fato. Quem quiser pode escolher até uma criança que você sente que tem algum conflito, que tem alguma coisa que vocês gostariam de olhar para essa criança. E aí vocês podem imaginar essa criança na sua frente. Essa criança está olhando para você. E você olha para essa criança e fala para ela assim: eu vejo você e como você tem uma dor. Eu vejo que algo em você não está bom. E eu posso ajudar a melhorar isso em você. Se você fosse um pouco diferente do que você é, seria melhor. Do jeito que você faz, não tá bom. Inclusive os seus pais poderiam melhorar esse cuidado que eles têm com você. Se os seus pais fizessem diferente do que eles fazem, você seria uma criança melhor. Eu sei como seus pais poderiam fazer melhor.
E você também seria melhor. E percebam como está a expressão dessa criança. Agora a gente vai fazer diferente. Primeiro vocês ajeitam a postura de vocês. Imagina atrás de você, no seu lado esquerdo, com a mão no seu ombro, a sua mãe. Bem grande. Imagina atrás de você, no seu ombro direito, o seu pai. Enorme. Os dois são muito grandes atrás de você. Agora você olha para essa criança e imagina atrás dela os pais dela. Do lado direito da criança você imagina o pai dela atrás dela. E do lado esquerdo dessa criança você imagina a mãe dela atrás dela. Mesmo que você não conheça o pai e a mãe, ou só um ou outro, imagina que eles estão lá, atrás dessa criança. Agora você olha para essa criança e diz: agora eu vejo você. E eu vejo também a sua mãe, que trouxe você à vida. Eu vejo ela no seu coração. E vejo ela em você. E eu tenho a sua mãe no meu coração também. E agora eu vejo o seu papai. E vejo que você também é o seu pai. E eu vejo ali em você. E eu amo o papai seu que tem em você. Eu tenho ele no meu coração. E agora eu vejo que foi assim que você chegou até aqui. E eu honro a maneira como você chegou até aqui. Da maneira como foi. E da maneira como é. E está tudo bem, exatamente como é. E veja como que está o rosto dessa criança agora. Como está o semblante dela. Agora você pode agradecer. E aos poucos a gente vai voltando para cá, para nossa palestra. Alguém quer, só para a gente não se alongar muito, alguém quer fazer algum comentário de como foi? Tudo bem, não precisa também. Mas a ideia aqui é a gente olhar para a criança, de fato, como um fenômeno. E concordar
com o que foi e com o que é. Quando a gente concorda com o destino dessa criança, ela se abre e pode finalmente fazer diferente. E esse exercício que a gente fez aqui, com certeza movimentou a alma dessa criança também e de vocês. Porque nesse algo maior que a gente está conectado, não tem tempo nem espaço. O Bert Hellinger ele chama de o olhar do espírito. E o Rudolf Steiner ele chama de liberdade. A liberdade que a gente busca eternamente. Mas é tudo esse campo maior. E aí, assim, é isso que eu queria trazer. Essas convergências. E que sim, é possível. Porque eles estão falando a mesma coisa, com olhares diferentes, atuando de forma diferente, mas lá no fundo a magia é a mesma. É olhar para as coisas como elas são. A gente tem uma coisa que os dois chamam igual, que é o fenômeno. A fenomenologia, tanto o Bert Hellinger quanto o Rudolf Steiner. Os dois falam. Isso, o caminho é o mesmo. Eles falam de momentos diferentes, mas os dois falam sobre o mesmo caminho com o mesmo nome. Lá do início da nossa palestra de hoje. A fenomenologia. O momento em que eu consigo olhar para as coisas exatamente como elas são. E o Goethe fala, divinas, sagradas. Quando elas se revelam para nós, a gente consegue enxergar o sagrado lá dentro. E os dois fazem isso, né? E eu queria muito, assim, continuar isso de alguma forma, sabe? E eu pensei em fazer encontros. Eu pensei, assim, em algo como um curso, mas é um curso de trocas. É um curso porque eu vou trazer os princípios da constelação familiar, ligados à pedagogia Waldorf, eu vou trazer as vivências que eu tenho. Mas também é um lugar onde a gente possa levar o que a gente está vivendo também, nas escolas e na vida, e que a gente possa vivenciar isso. Juntos. Então, assim, a ideia eu pensei algo bem rápido, assim, para começar um curso de 4 dias, uma vez por semana. E eu acho que a partir desse curso coisas novas vão surgir. Vai ser um curso toda terça-feira, por 4 terças-feiras seguidas. E aí eu pensei no primeiro módulo, primeira aula, eu trazer os conceitos sistêmicos e relacioná-los com a pedagogia Waldorf. Na segunda aula eu pensei em trazer algo sobre os princípios sistêmicos e a pedagogia Waldorf já direcionado à sala de aula. E aí esse é um lugar onde eu pensei que cada um pode trazer alguma experiência, algo para a gente fazer algum movimento sistêmico juntos. Não sei se vai dar para todo mundo trabalhar, mas 2 que trabalham, já trabalha todo mundo. No terceira aula eu pensei em trazer algo mais voltado para a gestão da escola e para os professores, para a comunidade, para as famílias.
E na quarta aula eu pensei em fazer uma constelação familiar. E aí eu pensei em sortear um tema. Assim, cada um vai trazer o seu tema, na verdade, que sente de constelar. E aí eu vou sortear. Na verdade não existe sorteio. Vai ser o campo, vai trazer qual é o melhor tema pra gente constelar nessa quarta aula. Então eu pensei nisso. E na verdade o que eu queria era trazer um pouco dessa vivência da constelação familiar. Que eu vivi, sabe? Que eu vivia isso, né? Eu tava lá na sala de aula durante a semana e no final de semana eu ia pra constelação familiar. E isso foi muito rico. Então eu queria proporcionar um pouco disso também. Aí é isso. E convidar vocês para participar disso também, desse movimento. E já também aproveitar para falar, pensei num valor assim, a princípio R$150 de contribuição, mas pode ser já para quem tá nessa palestra aqui, eu pensei em fazer 130, fazer esses descontos, né, que a gente tem. Quem for com 5 professores, fazer 130 também, né, para grupos. E a gente já começar no dia 11 de agosto. Numa terça-feira do dia 11 de agosto. E aí eu mando para vocês depois o link. Eliana tem uma pergunta. Fala, Eliana. Não é só uma pergunta, Luiz Felipe, José Felipe. Muito legal a tua explanação, gostei muito. Da pedagogia Waldorf eu conheço pouco, mas eu sou consteladora também. E acho que vai ser muito útil, principalmente porque você traz a tua vivência, né? Não é só uma teoria, né? Mas, pelo menos para mim, eu já tenho outros compromissos na terça-feira. Será que podia ser outro dia? Até domingo, para mim, poderia ser, porque está tendo tantos compromissos. Ai, ai. Vamos ver, E, Eliana. Eu acho, a princípio, olha, não teve jeito. Foi o dia que veio, essa terça-feira. Inclusive hoje a gente fez na terça-feira. Agora eu tenho certeza que esse sim, é um começo, assim, sabe? Tenho certeza que tem outras oportunidades. E se uhum, for pra você vir, Eliana, eu sei que vai dar um jeito. Vai dar certo. sim. Quem sabe pula, né? Porque hoje eu não tenho compromisso, na próxima terça, né? Aliás, são dois compromissos, um seguidinho do outro. Mas, enfim, esse é o meu caso. Mas tem tanta gente aqui, né? Tem mais, e Sim, virá muitas outras, né? sim, sim. É muito legal. Estamos muito necessitados disso. Que bom, Gratidão. Eliana. Obrigado. É isso, gente. Eu tô com essa questão do meu WhatsApp, eu não posso ficar mandando mensagem pra todo mundo. Mas eu vou montar, eu montei um grupo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês o, a- o link do grupo. Só um instante, gente. Porque na verdade eles bloquearam. Eles me bloquearam por 15 horas. Eu posso mandar pra vocês amanhã, se eu não conseguir mandar agora. Eu só espero que eles não me bloqueiem de novo. Eu não esperava. Foi muito legal Ah, porque. talvez tu possa fazer dois grupos para enviar a mensagem. Você fez por transmissão Ó, eu vou enviar no aqui. WhatsApp, você fez pela transmissão? Não fiz pela transmissão, eu fui um por um. Ah, Eu fui um por porque um. tem um limite, né? Tem um limite. É. Mas eu vou mandar pra vocês. Aliás, tem uma forma de eu mandar pra vocês. Vocês também podem me mandar uma mensagem e eu mando pra vocês. Porque ele me permite mandar mensagem pra quem.
me manda mensagem, me permite responder nas próximas 15 horas. Ah, Tá bom? sei. Eu vou compartilhar o grupo com vocês, a gente entra e a gente já começa no dia 11 de agosto, daqui 2 semanas. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Thelma. Oi, José, eu quero agradecer primeiro, porque foi lindo. Estou muito emocionada com o que aconteceu. E perguntar qual seria o tempo do curso na terça-feira. Seria das sete e Duas, meia até que das horas? 7h30 até as 9h30. 2 horas. Tá, 2 horas pra gente tá. poder trabalhar um tema bacana, assim, eu sinto. A gente fez um curso de constelação familiar para professores e 2 horas é o tempo bom, assim, sabe? Deu Uhum. certo. Deu certo É, em não, só duas porque, horas. né, você sabe, a gente acorda cedo para começar no dia seguinte. Então vai É, ter um problema. é. Precisa estar bem, né? Senão, se o sono não for bom, aí pronto, acaba o dia Não. da gente, O né? A meu. professora Jandira é da minha escola, José. Ela Ah, veio aqui legal, junto comigo, Jandira. uma querida. Professora de trabalhos Prazer. manuais, a coisa mais linda que existe nesse mundo é essa professora. Ah, fiquei emocionada agora, Thelma. Saudades, querido. Bom, gente, então é Eu isso. adorei também. Eu agradeço muito vocês. Eu tô bem agradecido, bem feliz. E espero reencontrá-los juntos, porque que vocês tragam também coisas pra gente olhar juntos da pedagogia Waldorf e da constelação familiar e por que não da nossa própria vida, porque no final de tudo é sobre nós mesmos. Então é isso, gente. Boa noite. Muito obrigado, um bom descanso para vocês. Boa noite. Boa Obrigada, Boa noite. noite. Felipe. Obrigada, hein? Até mais. Gratidão, Ah, Boa gente, gratidão. vamos, noite. vamos, Boa vamos tirar uma noite. foto. Vamos tirar uma foto. Boa noite. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar uma foto. Abre a câmera aí, gente. Quem tá com a câmera fechada pra gente tirar uma fotinho bem bonita. Boa. Vou tirar aqui com o celular mesmo. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigado. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite. Abri bem no final a câmera, não saí na selfie, mas quem sabe no curso eu consigo entrar. Boa Sim. noite, gente. Boa noite.